Olá! Eu não sei se você caiu aqui no meu canal desavisada ou se você veio por indicação de alguma outra pessoa. Bom, de qualquer forma, eu quero te dar as boas-vindas, dizer que é um prazer ter você aqui comigo. Como esse é o primeiro vídeo, eu já vou começar aqui me apresentando, né? Bom, meu nome é Fabiane Trindade, também conhecida como Fabi Trindade. Sou administradora de empresas por formação, tenho alguns outros cursos, né, de extensão aí como coach criacional, como mindfulness funcional, como analista de perfil comportamental, enfim, tenho diversos cursos na minha carteira, né? E eu queria contar um pouquinho da minha história e o porquê eu resolvi abrir esse canal aqui, começar, né, a fazer isso aqui. Bom, como eu falei, né, eu sou formada em alguns cursos e ao final de 2019 eu resolvi fazer o meu planejamento anual, né, ir lá no meu planner e anotar as minhas metas para 2020 e fiz, assim, relacionei vários livros, vários cursos que eu queria fazer e aí chegou março, veio a pandemia, né, esse momento tão difícil mundialmente falando, onde vidas se perderam, onde pessoas ficaram desempregadas, né? E eu, assim como todo mundo, tive muito medo, né? De viver isso, de passar por isso, né? De ficar desempregada, sim, de perder pessoas que eu amo, ou até mesmo de perder minha própria vida. E isso me startou uma chavinha, né? Durante esse ano aí, apesar dos pesares, né? De tudo, todas essas coisas ruins que a gente viveu mundialmente falando, eu não posso dizer que o meu ano de 2020 foi um ano ruim, porque graças a Deus, né, eu mantive as minhas conexões, todo o meu planejamento feito no final de 2019 eu consegui cumprir, né, no ano de 2020, e é por isso que eu resolvi vir aqui. Porque apesar da minha vida, né, ter andado e caminhado por uma decisão minha, né, porque são escolhas, a vida ela é feita de escolhas, e as minhas escolhas, graças a Deus, me levaram, né, a ter um ano produtivo, eu vi que para algumas pessoas não foi assim. Eu senti muito, eu recebi muitas mensagens de amigas, de pessoas, né, precisando de ajuda, que se viram perdidas nesse novo mundo, nessa nova era digital, porque existiam muitas pessoas que ainda estavam muito no manual, né? Trabalhando, tinham seus empregos, tinham as suas vidas, mas estavam vivendo meio que talvez eu possa dizer que no mundo paralelo, né? No mundo onde o virtual era alguma coisa opcional. E aí veio a pandemia e muita gente se viu perdida nesse momento. E como eu estava vivendo um momento de muita presença, né, porque eu já estava trabalhando no mercado digital com produtos online, isso para mim acabou sendo um pouco mais fácil de lidar, um pouco mais fácil de passar por esse momento. E aí eu vi, né, como eu sempre tive muito na minha cabeça, passei por um processo difícil alguns anos atrás, lá em 2018, e aí fiz um treinamento de inteligência emocional, passei por um período, né, que tive a graça de ter acompanhamento de uma coach, que foi a Fátima, minha querida, beijo pra ela, e que isso me ajudou muito. E 2020, isso tudo que eu vivi antes, né, que foi passar pelo processo, pelo curso de inteligência emocional, depois um processo de coach, isso me deu garra para enfrentar tudo isso e passar por esse momento. Talvez de uma forma um pouco mais suave, né, de sentir isso de uma forma um pouco mais suave mesmo, tá, gente? Não tô, como se diz, diminuindo o peso das pessoas que tiveram suas vidas de repente impactadas por questão da crise, por questão de perdas, né, nas suas famílias, enfim. Eu me solidarizo e quero dizer que não estou minimizando isso, mas estou falando da Fabiane, da vida da Fabiane, do momento da Fabiane, né, e por que a Fabiane veio parar aqui e criar esse canal. Enfim, e aí eu comecei a pensar, né, passado por esses processos, o coach faz a gente pensar muito sobre isso, eu comecei a pensar sobre o meu propósito de vida.
por que eu estou aqui? Né? O que eu faço? As minhas decisões são baseadas em quê? Porque todos os dias, todas as manhãs eu tenho levantado da minha cama? E eu comecei a pensar sobre isso e vi que eu não tinha uma definição do meu propósito. E isso começou a martelar na minha cabeça. Né? Eu sempre gostei muito da questão da espiritualidade, sempre estive com muita presença, acredito em Deus, né, sobre todas as coisas, mas sempre gostei muito dessa coisa do estudo da espiritualidade em geral, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, né, porque independente da religião, cada um tem a sua, cada um tem as suas próprias verdades, assim como eu tenho as minhas e as minhas crenças. Mas aí comecei a pensar sobre isso, né, sobre propósito, sobre por que eu estou aqui nessa terra, o que eu vim fazer aqui, né? Será que a passagem é só a gente nascer, crescer, casar, ter filho, envelhecer e morrer? Será que é só isso que a gente veio fazer aqui? Bom, e aí eu comecei a descobrir uns novos caminhos e comecei a procurar pelas coisas que eu gostava de fazer, que fazem sentido para mim, para minha vida, porque que hoje eu vejo que é tudo... tá tudo unificado, né? Não adianta eu falar assim, não, existe a Fabiane profissional, a Fabiane filha, a Fabiane, enfim, não existe várias Fabiane, existe uma Fabiane, a Fabiane que é profissional, a Fabiane que é filha, a Fabiane que, né, que pode ser o que ela quiser, né? Mas ela é uma coisa só. Seus pensamentos, tudo o que eu penso, eu crio. Então a minha vida é o quê? A criação dos meus pensamentos, das minhas verdades, né? E comecei a quebrar uma série de crenças limitantes que eu vinha aí acumulando ao longo da minha vida. E para resumir tudo isso, né, cheguei ao meu propósito e vi que eu gosto muito de ajudar pessoas, vi que eu gosto muito de estar presente, né, e poder conhecer um pouco mais sobre os relacionamentos humanos, sobre o que as pessoas gostam, e trouxe isso para minha vida no meu trabalho, né? Tudo que eu faço eu gosto de dar o meu melhor, eu gosto de ver resultado, independente, né, do olhar do meu chefe sobre mim, do meu patrão sobre mim, né? Eu tenho que ser a melhor profissional porque eu quero mostrar para o mundo, né, que eu sou uma pessoa eficaz, eu sou uma pessoa que pode todas as coisas, desde que eu trabalhe e me responsabilize pelas minhas ações. E aí, eu vim estudando, estudei, em 2019 para 2020, fiz todos os meus cursos, fiz vários cursos e tal. E aí, eu vi que eu tava com uma bagagem, né? Tava com muita bagagem, mas tava presa em mim. E aí foi onde eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. Essa frase não é minha, eu ouvi da Marinalva Calegari, também não sei se é dela, mas ouvi dela, né? Que diz assim, que talvez o peso nas suas costas seja pela falta de uso das suas asas. E isso fez um sentido para mim, que eu falei, cara, é isso. Eu tô acumulando conhecimento e não estou fazendo nada, lógico, né? Que no meu trabalho eu coloco em prática nas minhas relações, eu tenho buscado melhorar as minhas relações, mas na prática, o que eu estou fazendo para ajudar outras pessoas se o meu propósito está relacionado a isso, né? Que eu percebi lá atrás que é isso que eu gosto de fazer. Eu lembro que na minha época de escola, né, de primário, os pais sempre iam e olhavam o boletim ali e no final eles faziam um relatóriozinho, escrevia falando um pouco sobre o seu filho, né? E eu lembro que teve um ano que meu pai foi numa das minhas reuniões e ele escreveu lá, né? E perguntava o que você acha que seu filho vai ser, que sua filha vai ser. E meu pai colocou, olha, eu acho que ela vai ser professora, porque ela ama, ela tá sempre brincando, né, de escolinha, escrevendo no quadro, ela adora, ama ensinar, então eu acredito que é isso que ela vai ser. E a vida foi acontecendo, né, e a gente sabe que todas as vezes quando a gente pensa numa formação, a gente pesa ao lado financeiro, né, e no nosso país, infelizmente, o professor não é tão recompensado como deveria,
E aí fui por outros caminhos, mas sempre amei essa questão de poder compartilhar e ensinar aquilo que eu sei para o outro, né? Às vezes a gente até pensa assim, ah não, mas isso é óbvio, né? Isso aí que eu já sei é óbvio, mas aí eu percebi que não é tão óbvio assim. Às vezes aquilo que a gente sabe, a gente acredita que é algo muito simples, mas que para alguém isso pode fazer toda a diferença. E foi por isso que eu resolvi vir aqui, né? Então, resumindo um pouquinho da minha história, eu estou aqui porque eu quero poder compartilhar. Resolvi chamar esse projeto de da recepção à gestão, porque eu quero falar um pouquinho para profissionais, pessoas que de repente, né, hoje estão aí no mercado, muita gente falando, ah, eu tenho que ser empreendedor, tem que empreender, tem que ter o seu próprio negócio, mas eu descobri que nem todo mundo se identifica com a criação de um negócio próprio, quer ser patrão de alguém, tem gente que quer simplesmente ter a sua vidinha ali, né, crescer dentro da empresa que está, dar o seu melhor, né, e tá tudo bem com isso. Então, só que muitas pessoas não sabem como fazer isso, ou muitas pessoas estão desmotivadas com relação a isso, e eu resolvi chamar da gestão, da recepção à gestão por conta disso, para que eu possa ajudar, de repente, com o que eu tenho de conhecimento, de repente, algo que eu vou falar, um detalhezinho vai virar a chave para você e vai te ajudar aí a melhorar nas suas relações, tá bom? Então é isso, gente, ó. Obrigado pela companhia, um beijão e vamos que vamos.